Obrigado. Obrigado, senhor secretário. Depois de finalizar o meu então, discurso, agora iniciamos a inscrição. Câu Cần Phây議員。 Senhor deputado Kou Cẩm Phai. Lý Liệu Quang議員。 Senhor deputado Leila Wong. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores colaboradores, caros colegas. Se calhar, em primeiro lugar, nunca imaginei que eu fosse o primeiro inscrito. Ora, senhor secretário e os seus colaboradores da área da segurança, queria partilhar convosco a minha opinião sobre os trabalhos da vossa área. Depois de ouvir a sua apresentação, eu sei que muitos trabalhos estão então planeados, não é? Ora, eu queria dar agora a minha atenção em relação aos recursos humanos da sua área das forças. Não sei se os dados são mais atualizados. 11 mil são da Força de Segurança. Portanto, um terço da equipa total de função pública. E o presidente Xi também já apresentou 4 expectativas, das quais uma tem a ver com assegurar a estabilidade e a paz da sociedade. Ora, para concretizar esses trabalhos, assegurando assim, a estabilidade e a paz da sociedade, então temos que depender, não é, do pessoal, não é, da linha de frente, sobretudo da Força de Segurança. Ora, com o regime de cota dos trabalhadores e o volume de trabalho só aumenta e a pressão também. Ora, como não podemos aumentar o número de pessoal, como é que nós conseguimos então manter esse alto volume de trabalho e de pressão? Muitos então serviços da vossa área, não é? Os quadros ainda contam com alguma vaga e o pessoal da linha de frente, como é que nós conseguimos, não é, aliviar a pressão desse pessoal? Ora, aliás, PSP, não é? A lei do ruído, a pensão ilegal, contra tabagismo, etc. Controle do tabagismo e o novo estabelecimento prisional também com uma área maior, mas só que o pessoal não aumentou. E no próximo ano, 70 trabalhadores vão poder, né, aposentar-se. E como é que nós resolvemos isto? E Corpo de Bombeiros, né, com a nova lei de segurança contra incêndios, temos muitas ações de inspeção que também devem ser efetuadas, porque são muitos trabalhos, né? Serviços da Vândaca, PJ, tudo isto e a estrutura da proteção civil, não é? Há muitos trabalhos que devem ser feitos e assumidos pela equipa das Forças de Segurança. Com essa conjuntura de regime de quota, qual será a resolução e a resposta a essa situação? Para além de recorrer aos meios inteligentes, qual será então outra solução para, então, imaginem, assegurar as inspeções, sobretudo no âmbito da segurança contra incêndio? Agora, tudo isto é feito quer dizer, com o pessoal destacado in loco. E no futuro como é que será? E mais, como nós não podemos aumentar, né, o número de pessoal e em termos das suas regalias, haverá algum aumento? Porque o antigo secretário Wong também, sobretudo a remuneração acessória, também disse que a posição é clara, que portanto, não sei se no futuro, se houver um consenso na sociedade, haverá algum aumento proporcional adequado. Como é que se aperfeiçoa essa remuneração acessória? Outra questão tem a ver com os trabalhadores quer dizer, ilegais. E não só isto conta com a PSP, mas também com a participação da DESAL. E a licença especial de condução, não, muitas vezes também há esse trabalho ilegal. Qual será o trabalho de combate quanto a isto? E mais, os trabalhadores que fazem o trabalho não em conformidade com aquele autorizado, neste caso, como é que será?
muitas vezes nós podemos fazer uma pesquisa, não é? Muitas informações estão então divulgadas na internet e conseguimos ver esses trabalhos, essas irregularidades, qual será o trabalho a efetuar na vossa área. Ora, a gestão, né, dos postos fronteiriços, há muitos meios então inovadores que merecem o meu então reconhecimento, que agora também não é preciso exibir o seu documento de identificação. Ora, no futuro, como é que nós podemos aumentar a colaboração com o interior de China, sobretudo no que diz respeito à passagem fronteiriça através do reconhecimento da íris? E muitas vezes a inspeção integral, não é? Na passagem fronteiriça, nem sempre é possível o recurso ao reconhecimento da íris. E não sei se podemos fazer isto com o posto fronteiriço de Hangqin, aumentando a conveniência na passagem fronteiriça, no sentido de atrair mais pessoas a virem e trabalharem em Hangqin. Portanto, isto é ao nível hardware e software que podemos fazer mais para atrair mais pessoal, ou sequer podemos inovar mais aqueles modelos da passagem fronteiriça em Hangqin. Ora, para a passagem fronteiriça dos veículos sem exibição de documento de identificação, quanto isto será possível? Porque agora, para os turistas, isto já é possível, sem exibição de documento de identificação para os veículos, quanto será possível? Ora, para aqueles que vivem em Hangqin e trabalham em Hangqin, ora, as pessoas que passam então a fronteira no veículo, muitas vezes as pessoas, quer dizer, no posto fronteiriço de Hangqin, o que acontece é que as pessoas que não passam a fronteira no veículo, elas utilizam aquela salda de passagem fronteiriça para esse tipo de pessoas. E as pessoas lá vão ficar à espera dos veículos que eles fazem a marcação prévia através da internet. Não sei se, quer dizer, a parte de Hangqin diz que essa questão deve ser resolvida na parte de Macau, e porque senão a gestão seria muito caótica. Muitas vezes as pessoas ficam lá à espera pelo veículo que tinha sido marcado, não é, via internet ou plataformas. Ora, em relação ao armazém de substâncias perigosas, não é? Antes havia uma ação judicial, agora acho que já terminou. Não sei qual é o ponto de situação mais atualizado. Qual será o seu planeamento? Quando será possível concretizar um armazém permanente e a sua utilização para quando será possível? E a última questão tem a ver com a segurança do Estado. É um tema muito então apurado na sua apresentação. Muitos trabalhos foram desenvolvidos, o que merece o meu reconhecimento. Mas só que a construção institucional também é muito importante. No próximo ano serão então efetuados os trabalhos de consulta pública sobre a lei desta área e temos a lei da publicidade, tudo isto, né? E, portanto, temos que ter, então, o aperfeiçoamento dos diplomas complementares. Quer dizer, isto não deve ser, quer dizer, não vai ser feito, né, dentro de 1 ou 2 anos, nem é possível. Mas temos que ter uma clarificação para o pessoal, para a população estar a par da situação, sobretudo no que diz respeito à segurança do Estado. Qual o plano de trabalhos que estava definido? Porque isto está estreitamente relacionado com a sociedade. 游艇标议员， Deputado Tempeu. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, membros do governo, senhores deputados, bom dia a todos. Antes de mais, tenho de agradecer os esforços prestados para a tutela da segurança, especialmente os respectivos trabalhadores, tal como foi falado na apresentação, que foi trabalhado para manter a ordem e segurança das últimas eleições da Assembleia Legislativa, os Jogos Nacionais, os trabalhos sobre o até aniversário da vitória na guerra da existência do postos contra a agressão japonesa e gostaria então de colocar algumas questões para falar com o secretário
E primeiro, nos últimos anos, o governo tem atuado bastante para divulgar a educação sobre a segurança nacional, isto para além de ser responsabilidade constitucional do governo da ARAEM. Gostaria de saber a longo prazo e de forma sistemática que trabalhos que o governo da ARAEM vão ser desenvolvidos para tornar isto cada vez mais forma generalizada para a população sobre a segurança, para a educação da segurança nacional. Isto para além de ser responsabilidade do governo, ao mesmo tempo também deve ser uma responsabilidade que deve ser por iniciativa própria da população. E segundo, e também foi falado no relatório da LAG, ia continuar a lançar a sexta fase do sistema Olhos no Céu na zona A e outros respectivos trabalhos de construção, bem como o sistema de monitorização marítima inteligente e continuar a também acompanhar as mudanças de risco de cibersegurança e criar um mecanismo de intercâmbio sobre informação sobre este tipo de risco e também como o recurso à tecnologia. Então, secretário, como que vai ser concretizado o policiamento inteligente? E também foi falado várias vezes no relatório da LAS que o recurso ou utilizar mais os megadados para reforçar a eficiência da execução da lei. E ao mesmo tempo, como que vai ser criado um mecanismo de fiscalização e de aplicação a fim de garantir que os recursos utilizados correspondem à realidade, ao mesmo tempo garantir a privacidade e a segurança dos dados da população, para assim ter um equilíbrio entre tudo isto. E terceiro, gostaria de falar da burla e com o avanço do desenvolvimento da tecnologia, são cada vez mais formas grandes da burla com recursos de telecomunicações e através da internet. Gostaria de perguntar como que vai ser reforçado a informação entre os serviços da China para reforçar a execução da lei e sua eficiência. E, ao mesmo tempo, será que é necessário atualizar os direitos legais de mercado para que os serviços públicos tenham instrumentos necessários para ter em conta as mudanças das novas formas de crimes? E outra questão tem a ver com a segurança do nosso Estado e os serviços têm atuado para combater este tipo de criminalidade, só que tendo em conta a conjuntura internacional e com as forças externas e os indivíduos anti-China e outros perturbadores de Barbacão, como através da internet para transmitir rumores e de infiltração de entidades não governamentais. Então, senhor secretário, o governo queria reforçar a capacidade para prevenir este tipo de risco e para um mecanismo interregional, especialmente o reforço da segurança das redes e da área financeira. E será que toma preferência das práticas dos governos da China para combater estas novas criminalidades ocultas, para salvaguardar a segurança do Estado e a estabilidade da nossa sociedade? E ainda queria falar da burla telefônica. Mesmo na minha faculdade de Direito, também presta muita atenção a esta matéria. Também temos o apoio da PJ, também enviou agentes para falar deste assunto junto da nossa faculdade aqui. Gostaria de elogiar a
Polícia Judiciária, que prestou, convidou esforços e criou este tipo de cursos para ter formação junto à nossa faculdade. Ou seja, para estas 5 partes, ou seja, sobre os dados da Polícia Judiciária, na primeira metade de 2025, foram registrados 132 casos de burla informática, com uma diminuição de 30% em comparação com o ano anterior, só que envolvendo 43 milhões de petacas, uma diminuição de 60%. Sim, houve uma descida de 25% até 300 casos, e só que houve só que o valor envolvido houve uma descida de 58%. E foi falado no relatório da LAS que a PJ ia reforçar as funções do Centro de Coordenação de Combate às Burlas, continuar a acompanhar a conjuntura deste tipo de desenvolvimento destes casos, especialmente sobre as nova criminalidade ligada à inteligência artificial, e divulgando as informações de forma atempada. Tendo em conta este tipo de mudança, o governo como que ia distribuir recursos para combater este tipo de criminalidade, especialmente com a atualização do novo centro, com o Centro de Coordenação de Combate às Burlas, que ia combater as novas burlas telefônicas. E aqui também daram uma alerta aos residentes de Macau que prestem atenção às pessoas envolventes, mesmo na nossa universidade. Consigo ouvir as pessoas a receberem chamadas telefônicas, e também já comuniquei na nossa faculdade para apresentar que a gente peço aos nossos residentes que prestem atenção às pessoas envolvidas. 雷肯议员， Deputado Chan Meike, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, bom dia a todos. Eu tenho as seguintes questões que queria partilhar com o Sr. Secretário. Primeiro, sobre a proteção civil, na realidade, a LAS vai melhorar o plano de proteção civil e também a necessidade de alargar o recurso de tecnologia e melhorar a plataforma de resposta de proteção civil. E agora já há vídeos da DSAT e também há números sobre as pessoas que estão no lugar de evacuação. Tanto com tudo isto, é elevada a capacidade de resposta à emergência. E futuramente, como que o secretário vai fazer para melhorar esta plataforma? Vai considerar introduzir a tecnologia da IA e também tecnologia multilíngua para, em tempo extremo, fornecer informações ao nosso residente e aos turistas, contribuindo para elevar a imagem de Macau quanto cidade turística. E segundo, quanto a transferências, transporte transfronteiriço, sim, estamos agora memorando sobre o Departamento Administrativo de Transferência Transfronteiriça, ponto a ponto, hospital em Macau. E na prática, que a dificuldade é que os serviços estão a enfrentar para isto. E na Rota lá também falou-se sobre isto e vai ter em conta a necessidade dos doentes, e também há um mecanismo para prevenir o abuso. E queria saber em que situações é que é preciso utilizar a forma tradicional, ou seja, é transportar o doente de uma ambulância para outra ambulância.
E em tempo extremo, será que o governo vai ter um mecanismo para garantir transferências transfronteiriças de doentes em estado grave? E segundo, quando a mobilização do pessoal da Força de Segurança, vai o secretário considerar rever mecanismo de gestão para entrada e saída de Hanchim para o pessoal da Força de Segurança? E também vai simplificar o mecanismo de passagens fronteiriças para o nosso pessoal de forças de segurança, porque isto pode refletir o carinho prestado pelo governo, também pode facilitar a passagem transfronteiriça do pessoal. E quanto à pula, para obter permanência legal e trabalho legal, podemos ver que a sociedade criminosa utilizam a tecnologia de IA para fazer esta pula. E o PJ também já fez uma atualização do Centro de Coordenação de Combate a Pulas, e através da cooperação com o setor também podemos conseguir suspender a transferência em alguns casos, mas o caso de pula, caso de pulas é demais, portanto, como é que podemos elevar a eficácia do Centro de Coordenação contra antipula? O secretário vai utilizar a nova tecnologia da IA para neste âmbito ou não? Vai criar um mecanismo de transferência de dados com a plataforma envolvidas para reforçar a prevenção antecipada e também a recuperação pós-incidente. E podemos ver que em 2024, Macau entregou numa entidade internacional para reforçar a sua capacidade de combate à pula. Então, como é que o secretário vai reforçar a cooperação judicial regional para elevar a eficiência e combate à pula ou não? Porque há também branqueamento de capitais neste campeonato. E quanto à operação Trovoada, podemos ver que os soldados são satisfatórios. E entre janeiro a setembro deste ano, a polícia também reforçou os seus trabalhos e foram detidos 517 trabalhadores ilegais. E quanto à cooperação com a polícia de Hong Kong e do interior da China, o governo também reforçou o combate ao trabalho ilegal. E quanto ao sistema de olhos no céu, estamos na sexta fase e também o governo vai estender esse sistema à zona A. E nesta fase não há muitas pessoas na zona A, portanto a zona A pode ser um lugar de ocorrência de crime. Portanto, como é que podemos alargar a cobertura do sistema de olhos no céu para garantir a segurança dos respectivos moradores? E quanto à colaboração entre a polícia e a população, podemos ver diversos mecanismos, por exemplo, amigos contra crimes, para edifícios, etc. Isto também pode refletir a cooperação entre a polícia e a população. Mas o conteúdo desses mecanismos só se centram nos determinadas áreas. Portanto, vai o secretário ponderar unir os membros de diversos mecanismos para participarem nos cursos de formação, por exemplo, sobre
o conhecimento jurídico para eles terem conhecimento integrados, colaborando ativamente com o governo. Obrigado. Deputado Ganhirra. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, bom dia. Na área de segurança, que diz respeito à segurança da vida e de bens da população, harmonia e estabilidade e sustentabilidade da nossa sociedade. Ao longo dos anos, a área da segurança conseguiu, através do esforço de todos os trabalhos, bons sucessos, e isto merece reconhecimento da população, sobretudo para a prevenção de fenómenos atmosféricos extremos. Há novos riscos, portanto, vou abordar o debate através dos seguintes aspectos. Primeiro, o recurso à tecnologia para reforçar a polícia. Os meus colegas falaram dos sistemas dos olhos no céu. A sexta fase está a ser planeada. Na zona A, as habitações públicas estão a ser ocupadas. Portanto, este plano do sistema, qual é o ponto de situação? Com o avanço tecnológico rápido, quando ao update do sistema, temos planos a curto e longo prazo para que este sistema combata, seja competente ou capaz para combater os crimes. Como referi, as habitações públicas estão a ser ocupadas. Quando aos recursos humanos policiais que merecem a nossa atenção para, por exemplo, os turistas, o número de turistas renovou novos recordes. Portanto, nos serviços de alfândega faltam recursos humanos. Claro, podemos recorrer à tecnologia para combater a insuficiência, mas a mão de obra nunca pode faltar. Por exemplo, nas escolas, nas zonas residenciais, precisamos de destacar polícias para manter a segurança. Como é que está a ser planeado este desenvolvimento da equipa policial para garantir a suficiência dos recursos humanos? Quanto ao preenchimento de vagas, temos algum plano? Outro aspecto tem a ver com a inteligência artificial. Face a isto, a segurança dispõe de plano para fazer face ao desenvolvimento, mas quando há proteção civil, os fenómenos atmosféricos extremos, como tufões, chuvas intensas, neste ano foram frequentes. Portanto, esta estrutura da proteção civil, com na passagem do tufão Rakasa, conseguiram bons resultados de trabalhos para garantir a segurança da vida e bens da população. Como é que vamos aprofundar esta estrutura da proteção civil, por exemplo, nas zonas mais baixas? Na passagem do tufão Rakasa, podemos ver algumas pessoas saíram da casa para brincar. Como é que vamos reforçar a sensibilização para a população através das associações, empresas, para reforçar, aliás, através da sensibilização multilingue para grupos populacionais distintos? Como é que vamos especializar estas ações de sensibilização? Através de redes sociais, plataformas governamentais, comunicação social. Portanto, para garantir a cobertura desta sensibilização, temos de reforçar
o trabalho, mas sobre os membros da estrutura de proteção civil, temos de garantir as horas de descanso destes trabalhadores, mas para prevenir a delinquência juvenil, a segurança tem feito bons trabalhos em todas as zonas, em todas as condições atmosféricas. Os trabalhadores nunca pouparam esforços para fazer a sensibilização, mas com o avanço da tecnologia informática, os trabalhadores precisam de ter contacto com estas tecnologias. Então, como é que vamos trabalhar com as escolas para sensibilizar os jovens e a divulgação jurídica neste grupo entre os jovens? No futuro, vamos lançar planos neste sentido, mas quando ao combate ao branqueamento de capitais, temos a indústria do jogo, as nossas finanças, a indústria das finanças está a desenvolver-se bem, com o esforço do governo, do setor financeiro, o pagamento eletrónico, e está em bom caminho de desenvolvimento. Então, como é que vamos aprofundar o combate ao branqueamento de capitais? Vamos rever as leis relacionadas com este âmbito. Sua apresentação referiu à promoção de um plano quinquenal. Então, face à nova tendência de criminalidade, que planos é que o governo, a área da segurança, nomeadamente, vai lançar para fazer bem este trabalho? Mas, quando há travessia fronteiriça, a segurança e os serviços competentes do interior da China inovaram medidas de reconhecimento facial. Por exemplo, no campus da Universidade de Macau, em Hangzhou, vão ser introduzidas novas formas de travessia fronteiriça, ou a sala de espera de embarque no posto fronteiriço de Hangzhou para o Aeroporto Internacional de Macau. Portanto, para facilitar a passagem fronteiriça, para as pessoas terem preparações quanto ao reconhecimento facial, podemos alargar esta medida a outros postos fronteiriços para facilitar a passagem, mas os postos fronteiriços são importantes para a entrada dos turistas e para a experiência de turismo destes clientes. Deputado Lei Cheng-yi. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, colaboradores, caros colegas, bom dia a todos. Ora, a segurança de Macau tem sido assegurada por vários trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos. Ora, temos de assegurar o suficiente número de trabalhadores e depois também tenho opiniões sobre a sua formação. Nos últimos 2 a 3 anos, 2023, na sua área, o número de trabalhadores, tal como referi há dias, 2023, mais de 11 mil, e até 2024 houve um aumento de dezenas de trabalhadores. Ora, em 2019, quer dizer, antes da pandemia, na altura havia 11.486, portanto, um número ainda superior do que ao atual. Ora, os trabalhos são mais e os postos de referência também, e depois ainda temos diversas iniciativas de turismo mais outras indústrias, portanto o volume de trabalho aumentou. No futuro, o número de trabalhadores, a pressão desses trabalhadores e a saúde física e psicológica dos trabalhadores. Qual será então o plano? Porque agora queria saber, no futuro, qual será o seu planeamento. Ora, para além do número de pessoal, temos também a assegurar o seu direito a descanso, etc. Portanto, tudo isto não é, estamos a falar do aumento salarial.
O que estamos a discutir é que o pessoal das forças de segurança, as horas extras não são como os outros funcionários, porque eles só recebem uma remuneração acessória, portanto, só recebe 100 indecente tabela indiciária. Portanto, não estamos a falar do aumento salarial, para só refletir, aqueles que trabalham mais recebem mais. E, portanto, temos que ter um aumento progressivo, não é? Neste caso, para então aumentar o pessoal ou reduzir o volume de trabalho dos trabalhadores. E, portanto, quando essas remunerações acessórias, acho que temos que ter um aumento progressivo. Imagina as pessoas que trabalham mais, com mais horas extraordinárias, ainda podem receber mais. Porque agora o senhor secretário agora só assumiu o cargo há pouco tempo e, portanto, se calhar essa matéria poderia ser ponderada, sobretudo no que diz respeito às remunerações acessórias. Ora, quanto ao acesso dos trabalhadores e ao desenvolvimento profissional do pessoal, espero que o governo possa dar, então, a devida atenção. A segunda questão tem a ver com passagem fronteiriça entre Macau e Hangqin. Ora, quanto a esta questão, também já tenho experiência a passar a fronteira com o reconhecimento facial. Mas só que para a passagem fronteiriça de veículos, como é que será o seu aperfeiçoamento? Porque é uma matéria que também preocupa muitas pessoas. Os residentes de Macau, muitos, não é? Estão a viver e trabalhar em Hangqin, e, portanto, vai e vem, não é? Entre Hangqin e Macau. E agora, com esse sistema de passagem fronteiriça, que às vezes houve avaria e também os veículos que passam a fronteira também são muitos. O tempo de passagem não é agora passa a ser uma questão relevante para as pessoas ponderarem se vão ou não para Hangqin. E depois ainda vamos ter uma boa política de permitir os veículos de Hangqin para então entrar em Guangdong. Portanto, o veículo de única matrícula. E, portanto, neste caso, temos que recorrer a meios inovadores ou para otimizar a questão de encarvamento durante a hora de ponte, não é? Para facilitar as deslocações entre duas localidades. E acho que esse deve ser, então, melhor ajustado. Ora, outra questão tem a ver com a Purla, uma questão muito preocupante, não é? Nos últimos anos. Nas LAC deste ano, o governo também apresentou o seguinte: temos agora de conjugar, não é? 3 medidas, não é? Prevenir e depois presidiar tudo isto e depois sensibilizar. Mas só que todos os dias ainda há muitos casos de burla com todas as faixas etárias. Quer dizer, isto é indiferente entre os residentes porque nós enfrentamos, não é, essa questão e que o montante envolvido é muito elevado. E depois vai ser otimizado o centro de antipurla para as novas práticas de purla, tudo isto. E, portanto, espero que a polícia possa, então, continuar a dar o seu, então, empenho neste caso. Mas as formas de purla são, então, sofisticadas e que são... E, portanto, espero que o governo, o senhor secretário, possa fazer uma apresentação sobre estes trabalhos. E mais, ainda há uma questão relativa a burla ou casamento fictícios ou trabalho ilegal para, então, conseguir uma residência em Macau. Ora, no próximo ano vão ser, então, revistas leis relativas a imigração de Macau. Ora, quanto àquele requisito de residência em Hangqin por mais de 183 dias, são também considerados como em Macau, dados esses dias. Ora, para então revisão deste diploma, se calhar temos que então aumentar o combate a esses casamentos fictícios. Segundo os dados, então, temos 37 casos de casamentos fictícios e 43 casos de trabalhadores então ilegais. E depois foi então desmentida uma rede então criminosa de casamentos e fictícios com aqueles aplicativos de comunicação instante para então ensinar as pessoas a fazer esse ou praticarem esse ato de casamento fictício. Não, isso foi um caso desmentido em Hong Kong, mas não sei se em Macau temos então medidas semelhantes para ainda combater essas criminalidade ou irregularidade de casamentos fictícios.
Não sei se houve alguma dificuldade ou se houve casos em que as pessoas condenadas, quer dizer, a respectiva residência foi então cancelada. E por isso, aproveitando essa ocasião, não é, temos essa proposta de lei para a revisão do regime jurídico de controle de migração. Não sei se podemos então controlar melhor essa questão de residência. Se houver necessidade de melhorar a lei, temos que fazê-lo. Ora, quanto a esse regime jurídico, também tem a ver com o trabalho ilegal. Portanto, uma contratação não é com a segunda lei. Ora, o trabalho ilegal não é como nós entendemos tradicionalmente. Agora tem assim uma nova forma. Pode isto acontecer nos espetáculos, nos concertos, tudo isto, e guia turístico. E isto até se consegue ver, né, nas plataformas de redes sociais para angariar então clientes. Ora, quando é isto, como é que nós conseguimos tomar a iniciativa de combater e detectar isto na internet? Acho que temos que ter um policiamento mais proativo ainda. E mais, quanto a armazém de substâncias perigosas, porque recebi opiniões de moradores de Sekpaiwan, aquele armazém, o depósito não já entrou em funcionamento, mas só que naquela lote de Sekpaiwan, na altura, havia então um depósito de garrafas para acetileno. Mas isto, em caso de estar a segurança contra incêndio e o ruído. Mas naturalmente isto não tem só a ver com a sua pasta, mas 請司長作答。 Senhor secretário, faça favor. Antes de mais, regresso para as questões dos 5 deputados. Aliás, vários problemas que também têm a ver. Aliás, um dos problemas é seja, que tem a ver com se os nossos trabalhadores são suficientes e com a retorno da normalidade da nossa economia, se o aumento do trabalho na área da segurança e com o aumento dos turistas, do número de turistas e com a realização de grandes atividades, também tem a ver com o aumento, com a necessidade do nosso pessoal. E, francamente, só assumir este cargo há mais de um mês. E quanto a esta questão, já prestei atenção e durante a visita aos diversos serviços também notei este problema dos nossos recursos humanos e também nas forças sobre os esforços do pessoal das forças. Acho que o que eu senti o mesmo que os secretários se sentem sobre o pessoal. Claro que neste momento não é a situação mais favorável ou ideal. Claro que precisamos de pessoal. Acho que todos os dirigentes dos diversos serviços também manifestaram este problema. Mas perante a política geral do governo sobre a cota do pessoal, claro que temos de enfrentar certas limitações ou restrições, mas creio que temos de ser pragmáticos. Também temos de ter em conta a utilização ou recurso à tecnologia.
Ou seja, temos que ser realistas, utilizando novas tecnologias para nos apoiar. E sim, ainda há certa necessidade de precisar pessoal. E depois de ter em conta a realidade de cada serviço, então vamos ponderar ter certos aumentos, porque cada equipa também temos já números, os deputados há bocado também já falaram dos números. E posso falar da situação mais básica, mesmo na BSB, CB, Serviços de Alfândega, BJ. Para estes 4 serviços, eu posso citar um exemplo desses 4 serviços. Que também há falta de pessoal nesses 4 serviços. E ainda, dentro de 2 a 3 anos, que também vários trabalhadores já chegam à idade para aposentar-se e por isso vamos então verificar que o problema vai ser mais grave daqui a 2 a 3 anos e vamos então encontrar uma solução para combater esta falta. Claro que pensou que aliás, o futuro, se 100 trabalhadores vão se aposentar, se calhar não temos condições para comentar ou cobrir esta falta de 100 trabalhadores. Mas se calhar podemos, com o recurso à tecnologia, então contratamos mais 50 trabalhadores, então aqueles 50 em falta, vamos ver se é possível através das novas tecnologias para combater esta falta. Sim, é uma necessidade rígida, mas também temos de ter em conta o avanço, as novas tecnologias. Acho que isso é para já um rumo que nós vamos seguir. Sobre a renovação acessória, desde o lançamento desta renovação até agora, que tem mantido o valor, o montante, os pontos indiciários. E, na minha opinião, estou de abertura sobre esta matéria. Acho que sobre o regime de turnos do nosso pessoal, especialmente tendo em conta as características do nosso pessoal, que tem que trabalhar durante 24 horas, mesmo moralmente ou fisicamente também. Aliás, também temos de fazer uma análise de uma forma geral, só que não podemos se afastar da política em geral do nosso governo. Quando se envolve o bem-estar, os subsídios do nosso pessoal, temos de ter uma análise em geral. Sim, se o nosso pessoal é um trabalho árduo e volumoso para os nossos pessoal, mas não podemos descurar o trabalho das outras áreas, como o pessoal da área dos serviços de saúde. Então, para este problema, temos de fazer uma ponderação global e não parcial.
claro que isto também depende da capacidade financeira do governo. E quanto a esta questão, no futuro o governo prestará atenção nisto, tendo em conta a normalidade nossa na economia. Então vamos fazer um estudo e em tempo oportuno adoptará medidas necessárias. E para mim estou de forma de postura aberta para esta matéria e repito, acho que temos de reconhecer os esforços prestados pelo pessoal das forças nesses últimos anos. Acho que entre o governo e os estados, acho que o rumo, o pensamento o mesmo, mas como é que consegue encontrar uma solução de forma tempada? Acho que ainda podemos ter discussões, estudos, só que o rumo é mesmo. E quanto às questões do deputado Leilão Wong, sobre o combate ao emprego ilegal, a deputada Lechen também abordou esta questão sobre o trabalho legal. Depois falar da situação do corrente ano em comparação do ano passado. Foram registrados 66 casos envolvendo 173 pessoas, mas só que no ano passado foram registrados 67 casos envolvendo 117 pessoas. E a fonte disto é China, Hong Kong, residentes de Hong Kong, e também outros estrangeiros ou da Sudeste Ásia. Para o combate ao emprego ilegal, também a atitude foi sempre a mesma, de forma séria. Também compreendemos que os prejuízos podem causar à sociedade. Os deputados também já falaram que neste momento há novas formas de operação e especialmente também nos concertos, os casos descobertos nos concertos. Creio que aliás, vamos continuar a reforçar os trabalhos entre a PSP e PJ, tendo em conta as novas modus operandi. E temos de ter estudos para combater este tipo de criminalidade. Por exemplo, no trabalho local verificado no concerto, podemos comunicar com antecedência com os respectivos organizadores e também podemos fazer bem a organização dos concertos. Podemos enviar pessoal para fazer fiscalização. Sim, temos meios para isto. Não é uma situação que não podemos combater, portanto, quanto à prevenção antecipada, podemos fazer bem na organização e também podemos procurar um meio eficaz para combater essa situação. Quanto à questão sobre, ou seja, algumas questões são semelhantes, por exemplo, quando a passagem fronteiriça.
quanto a esta questão, muitos deputados também preocupam com a passagem transfronteiriça em Hanqing, na fronteira de Hanqing. No início de novembro, também foi anunciada uma nova forma de passagem fronteiriça, ou seja, reconhecimento facial, ou passagem fronteiriça de reconhecimento facial. Já fizemos muito trabalho para lançar esta medida, investimos muito recursos, ou seja, desde o início de novembro até ontem, 100.000 turistas já fizeram o respectivo registro, portanto, podemos ver os resultados são bons. Porque 100.000 turistas já fizeram registro e 300.000 pessoas já usam estas tecnologia para passagem fronteiriça. Portanto, creio que o resultado vão ser melhores no futuro. E também temos um plano, ou seja, depois de verificar a situação de utilização esta nova forma, e vamos alargar ou estender esta forma aos outros postos fronteiriços, incluindo o posto fronteiriço do Ponte Delta e posto fronteiriço de Chiangmai. Mas temos de ter condições de cada posto fronteiriço. E nos postos com inspeção integral, ou seja, no posto de Porta dos Cegos, ali não podemos utilizar reconhecimento de íris para passagem fronteiriça. Portanto, quanto a isto, podemos aumentar a sua utilização, porque os soldados são bons. E quanto à passagem fronteiriça no posto de Hanqing, com esse novo modelo, pretendemos a curto prazo, ou seja, até ao final deste ano ou ao início do próximo ano, vamos estender esta tecnologia ao corredor de veículos para permitir que o condutor de Macau para Hanqing poderem utilizar essas tecnologias, ou seja, o reconhecimento facial para a passagem fronteiriça, porque este trabalho já está em curso. E depois o nosso colega também pode fazer uma apresentação sobre isto. E ou seja, porque pretendemos concretizar a passagem fronteiriça com facilidade em Hanqing, vamos promover este trabalho passo a passo, incluindo a nova medida anunciada recentemente, ou seja, na inspeção, ou seja, o passageiro com menos de 14 anos não precisam de sair do veículo na inspeção. E aquele residente de Macau que vive em Hanqing, às vezes precisam de transportar os seus filhos para Macau, mas estes fios não podem fazer a passagem fronteiriça sozinho. Portanto, vamos atender essa situação e ajustar os respectivos medidas para mais menores
poderem acompanhar com os seus pais e serem inspecionados no veículo. E quanto à passagem fronteiriça, ainda um ponto que preciso de salientar, ou seja, temos de fazer uma colaboração entre Macau e a parte de Hanqing. Não podemos fazer esta coisa só por nossa parte. Temos de colaborar com a parte de Hanqing para isto. Portanto, temos de ter um consenso e boa comunicação. E posso... ou seja, tenho certeza de que esta comunicação é boa. Tanto porque estamos a promover este trabalho de passo a passo, de forma gradual. E esta é uma apresentação sobre esta questão. Mas, quando a questão sobre a margem de substância perigosa em Cao, sim, quanto a esta questão, vou fazer uma chega em primeiro lugar. Em terreno de Cao, ou seja, em relação ao terreno de Cao, aquela ação judicial já está concluída, portanto, já estamos a desenvolver um processo e os serviços de obra pública já estão a fazer um planeamento e já iniciamos estudos sobre o trânsito na sua proximidade e a localização destas margens, e sim, é em Cao. E quando estamos reunidas condições em termos de trânsito, de segurança, depois de tudo isto é que vamos mudar a margem para Cao. Mas ainda não temos uma caracterização para isto. Deputado Leilão, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário, pelas respostas detalhadas. Primeiro, queria manifestar o meu reconhecimento pelo facto de o Sr. Secretário prestar atenção aos trabalhadores da linha de frente, apesar de não haver um plano concreto. Mas esta atenção já é importante, sobretudo sobre as remunerações acessórias. A nossa ideia não é comparar esta carreira com outras carreiras profissionais, só que queremos que estes trabalhadores da linha de frente consigam obter remunerações de trabalhos extraordinários. Quando o combate é trabalho ilegal, com novas formas de trabalho ilegal, temos de reforçar a recolha de informações e manter um mecanismo instantâneo de comunicação com os setores. Portanto, haverá condições para, por exemplo, o setor de fotógrafos. Através de um grupo de WeChat já é possível realizar este trabalho para manter uma comunicação em tempo real. Mas, quando à gestão dos postos fronteiriços, coloquei uma pergunta que não foi respondida pelo Sr. Secretário. O abuso dos canais para os passageiros que vão seguir no carro em Hanqing. Portanto, agora está a causar problemas de trânsito nos dois lados. Então, peço aos membros para prestar, e agradeço mais vezes o vosso trabalho para garantir a harmonia e a segurança da nossa sociedade. Deputado Chanaique, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, as minhas questões, se calhar, não foram respondidas. Espero que o Sr. Secretário possa, então, dar uma resposta. Aqui eu queria também complementar um pouco as minhas questões.
Ora, quanto à primeira burla, não é? Bem, as notícias são muitas e o montante de envolvimento é significativo. Macau, enquanto uma cidade internacional de turismo, muitos então residentes ou os trabalhadores não residentes em Macau, ou os estudantes ou turistas em Macau, isto afeta muito a imagem de Macau. E, portanto, espero que o senhor secretário possa então dar uma resposta em relação a essa questão de pôr ora o pessoal. Que outra questão tem a ver com a deslocação né, do pessoal das forças de segurança em Hengqin, porque agora estamos a incentivar a população a ir a Hengqin, aumentando o intercâmbio com Hengqin. E nesta área, não sei qual o plano do senhor secretário. Ainda tem algum tempo, votos né, de muito sucesso no seu novo posto de trabalho. Deputado Nhang. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pela resposta dada pelo secretário. Também foi falado sobre o carinho dado ao pessoal. Eu espero que no futuro possa continuar a forçar ou fortalecer os subsídios ao pessoal, que mesmo para PSP, PJ, pessoal da CP, acho que diversos serviços que têm a ver com o nosso desenvolvimento, mesmo para a diversificação econômica. Sim, sem querer mais as nossas necessidades, tem a ver com o desenvolvimento das nossas fronteiras e também ter em conta uma cidade de performática e temos de ter em conta o desenvolvimento em geral, também temos de ter um planeamento, incluindo o desenvolvimento do nosso pessoal, também tem a ver com as mudanças do governo eletrônico, temos de introduzir melhorias a tudo isto. E outra questão que gostaria de prestar atenção sobre os trabalhos da proteção civil. Para além do plano para evacuação das zonas baixas, também temos de ter em conta as chuvas torrenciais ou intensas. Também temos de ter em conta isto e continuar a aprofundar os respectivos trabalhos. Deputada Li Zhenyi, obrigada, Sr. Presidente. Também obrigada pela resposta do Sr. Secretário. Eu reconheço muito o trabalho desenvolvido nesta área, mas sabemos que há falta de pessoal e não é fácil formar um quadro qualificado nesta área. E nos últimos 2 anos, há vagas que foram preenchidas, são para preencher aquele trabalhador aposentado. Como é que podemos recrutar mais pessoal? Como é que vai concretizar o regime de cota para recrutar mais pessoal e quando ao seu tendo em conta a sua característica de trabalho e como é que podemos aumentar a remuneração acessória para garantir o trabalho e quanto ao Centro de Coordenação contra a Pula, e quanto à medida de combate, mini programa anti-pula, queria que o senhor secretário possa fazer uma apresentação detalhada sobre isto. E quanto ao trabalho ilegal, trabalhadores não residentes falsos, etc. Porque a forma de prática de crime são ocultas, portanto, temos de prestar mais atenção a isto. E estou contente por ver a mudança da armazém de substâncias perigosas. E temos de dar uma armazém para esta substância. Mas esta armazém vai ficar perto de uma zona residencial. Portanto, quanto à forma de gestão, a mecanismos de fiscalização, como é que podemos ajudar aos moradores a minimizar o risco de segurança? Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Secretário. Obrigado pelas perguntas dos deputados. Primeiro, em relação às perguntas do deputado Lei Leão Wong, no posto fronteiriço, Hangqin, o abuso da facilidade de passagem de veículos. Esta sala de passageiros às vezes enfrenta a situação do abuso de pessoas não passageiros de veículos e estamos a colaborar com os serviços competentes para garantir a ordem do uso e a eficiência da passagem fronteiriça. Obrigado pela sua informação. Vamos acompanhar a situação para garantir o bom uso desta sala de inspeção para evitar abuso. Vamos fazer isto. Mas, nesta sala, só é permitida a passagem de passageiros que viajem em carros com menos de 9 assentos. Vamos reforçar a sensibilização para reduzir casos de abuso. Esta é a minha resposta à sua pergunta. Outros deputados falaram, Chan Lei-Kei falou da mobilidade dos nossos trabalhadores. Vamos rever as leis em causa para os trabalhadores manter a eficácia, os efeitos de força jurídica em Hangqin, como em Macau. Porque os nossos trabalhadores que vivem em Hangqin são também residentes de Macau e devem ter este direito à igualdade. Portanto, tenho aqui a minha promessa. Não precisam de estar preocupados. Quando há burla, vários deputados prestarem atenção. Trata-se de uma questão importante nos últimos anos. Temos o Centro de Anti-Burla e vamos melhorar os programas de anti-burla. A PJ divulgou o plano de aperfeiçoamento deste programa. O objetivo é, quando do uso por parte de idosos, a interface deve ser mais fácil para o grupo da terceira idade. A informação deve ser transmitida de forma mais simples. Este programa já está a ter um upgrade para a versão 3. Quanto a esta questão, eu vou pedir o esclarecimento por parte da PJ. Obrigado, Sr. Secretário. Bom dia a todos. Quanto a esse aplicativo anti-burla, entrou em funcionamento em 2024, abril. Olhando para os números, acho que os residentes, aliás, esse aplicativo já está quer dizer, já se assume, né, como uma plataforma importante para os residentes fazerem consulta, etc. E já conseguimos um número total de 69 mil visitas. E também com um número de pesquisas que atingiu 46 mil. E os resultados com mais de 9 mil. E, portanto, os residentes, através desse aplicativo, conseguiram detectar o problema e não caindo, não é? Nessa armadilha de burla.
E a denúncia atingiu 4.600 e, portanto, para ocultar esses sites de phishing, também é muito importante esse trabalho. E, portanto, otimizamos o nosso aplicativo para facilitar o uso aos idosos que podem, então, aceder a essas informações de forma mais fácil e rápida. E também permitimos, aliás, uma função para as pessoas fazerem o upload, né, das fotos. E os residentes, se tiverem essas informações, não precisam de inserir, né, escrever no aplicativo. Basta agora fazer o upload da foto para podermos proceder o nosso trabalho de anti-burla. E mais, se os residentes quiserem receber mais informações sobre esses trabalho de anti-burla, nós temos uma função para então mandar notificações periódicas para a população estar a par da situação, sobretudo no que diz respeito aos trabalhos de anti-burla. Tenho dito. Obrigado. 好，咁咧 Também para dar resposta à questão do deputado Anya Kang, foi falado sobre os trabalhos da proteção civil, que prestou atenção com que se podem ser reforçados os trabalhos da proteção civil. Quando estas questões, quero passar a palavra ao colega da SPU para responder. Obrigado, senhor secretário. Obrigado pela questão do deputado Anya Kang. Sobre os trabalhos de proteção civil, acho que é um trabalho permanente e ao longo dos tempos temos atualizado o sistema e temos de ter ações de simulação todos os anos e temos feito o peixe de cristal. Também temos vindo ter trabalhos de sensibilização, também há seminários de académicos, especialistas. Por exemplo, na próxima semana também vamos ter um seminário para esta tarefa. Em relação aos trabalhos de proteção civil, introduzimos novos sistemas que também tem uma interligação com os sistemas de serviços, diversos serviços, tal como o IAM, o sistema da DESA, também vai ter um sistema para gás natural. Também já temos uma ligação com este sistema. E quanto aos trabalhos de sensibilização sobre a divulgação de informações de forma uniforme através da DDM e também que sejam divulgadas informações em cada hora para a população poder receber as informações mais verdadeiras, tal como informações dos serviços meteorológicos, ou seja, tudo seja divulgado através do nosso centro. E, aliás, também temos um mini programa no WeChat, no portal do governo da Raien, através da rádio. Também um mini programa nos telemóveis, ou seja, através de diversos meios para a divulgação destas informações. E para todos os membros da estrutura da proteção civil, também sejam divulgadas informações através das plataformas jornais, através da ou Facebook, Instagram, entre outros meios, para que sejam divulgadas informações aos nossos turistas e residentes. Sim, vou registrar, ou seja,
quanto à questão do deputado Anja Rei, quando a audição da zona A vai criar um novo posto policial ali, minha resposta é afirmativa, ou seja, sim. Vamos criar um posto policial no pódio de edifícios que é mais próximo da zona residencial. Deputado Lam Lam Lai, senhor vereador, senhor presidente, senhor secretário, senhor colaboradores, bom dia a todos. A promoção da economia é a matéria principal da lá, mas isto depende da segurança. Portanto, agradeço a todos o trabalho da área da segurança, porque estão a trabalhar para a segurança de Macau em todo o tempo. E quanto à gestão de fluxo de pessoas no grande evento, Macau está a promover para ser uma cidade de grandes eventos. No evento, portanto, realizamos muitos eventos de grande envergadura, porque isto pode elevar a imagem de Macau enquanto cidade turista, mas isto também constitui uma ameaça para a segurança de Macau e também para a capacidade de resposta à emergência de Macau. Este ano temos Jogo Nacional a realizar em Macau e o 80º aniversário da vitória na guerra resistente do povo chinês contra a cristã japonesa, etc. Portanto, a realização com o sucesso deste trabalho depende da cooperação entre diversos serviços da força de segurança. Os PUS também realizamos trabalho de escoamento de fluxo de pessoas, etc. Sim, neste evento de grande envergadura, a PSP também referiu que foi realizada uma conferência com o organizador para garantir a realização bem-sucedida destes eventos. Sim, agora temos mais atividades noturnas, mas antes não era assim. Mas temos mais atividades noturnas ao ar livre e há muitas pessoas ali. E também há atividade ou espetáculo realizada ao nível terrestre e portanto, por exemplo, realizada por drones. Portanto, quando a gestão de segurança quer trocar opinião com o senhor secretário, faz estes eventos que grande envergadura vai criar um mecanismo ou um livro branco para definir critérios para o trânsito, fluxo de pessoas, etc. Quando a gestão inteligente entre serviços, porque o secretário disse que há um mecanismo de controle de fluxo de pessoas, podemos, através da temperatura do corpo, que podemos fazer a respectiva medida de prevenção. Para além do fluxo de pessoas, temos de ter em conta também a mudança do tempo meteorológico. Portanto, todas essas informações também precisam de ser divulgadas à população para elas saber o lugar onde é grande o fluxo de pessoas. E quanto ao controle de droga e tabagismo, porque há muitas plataformas para compra online, portanto,
essas trocas podem ser transferidos de volta para Macau através da plataforma. Portanto, podemos ver, por exemplo, através de um filme, os telegrams enviam troca de um lugar para outro lugar. Portanto, quanto a esta situação, como é que o governo vai reforçar o respectivo combate? Porque há dias foi desmantelado um grupo de tráfico de caníbais e também há várias novas substâncias incluídas na lista de controle. Portanto, podemos ver, ou seja, quanto a esta situação, ou seja, o surgimento de novos toques vai o governo criar um mecanismo de resposta rápida. Ou seja, os serviços da linha de frente já têm o equipamento para fazer uma detecção rápida ou não. E vai colaborar com o plano de comércio elétrico e utilizando megadados para fazer inspeção ao encomendas postais suspeitas. E quanto a cigarros elétricos, estes tipos de cigarros já não podem ser importados para Macau, mas há ainda alguns existentes em Macau. Se esses cigarros contêm substâncias de troca, então, que medidas é que o governo vai utilizar para evitar essa situação? Terceiro, quando há mecanismo de alerta no campus escolar, vai o governo reforçar a colaboração com os pais para proteger os jovens. Por último, quanto ao planeamento para o posto fronteiriços, com o aumento do turista de Macau, o posto fronteiriço está a enfrentar uma grande pressão. Portanto, já vemos uma proposta para planeamento dos terrenos de Hanqing. E vamos ter mais 4 postos fronteiriços. E com a entrar em funcionamento destes 4 postos, é mais fácil a passagem fronteiriça. Portanto, quanto ao reconhecimento inteligente, podemos utilizar esta forma no futuro para passagem fronteiriça. E a modalidade de bicicletas, podemos ver que esta competição é realizada pela primeira vez no jogo nacional. Portanto, como é que podemos utilizar esta tecnologia para facilitar a passagem? Deputado Leão Pou-Yu, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Bom dia. Na sequência das perguntas do deputado Lam Leng-Wei sobre o plano da zona de cooperação em Hanqing, nomeadamente sobre os recursos humanos, com os novos 4 postos fronteiriços na sua área e estão a realizar o respectivo plano, porque com a criação destes 4 postos fronteiriços vão promover a integração Hanqing-Macau, mas implicam mais trabalho para o nosso pessoal. Portanto, quando este recrutamento de pessoas já estão a fazer o devido planeamento, mas estes novos 4 novos postos fronteiriços vão ter passagem fronteiriça inteligente. Claro, esta tecnologia
por si só não vai comatar toda a insuficiência de recursos humanos. Olhando para as linhas de ação governativa da sua área, podemos ver e merece o nosso elogio. Por exemplo, a promoção dos trabalhadores, portanto, formação, cursos de mestrado, estão muito bem apresentados nas LAGs. Mas a minha pergunta é o seguinte: além do policiamento inteligente para os trabalhadores da sua área, de que plano dispõe em termos de formação? Isto é importante e de foco de preocupação dos trabalhadores. E quanto à literacia digital, que requisitos e exigências haverá? Mais sobre a proteção de menores. Na cerimónia de abertura do ano judicial 2025-2026, foi referido que houve um aumento de crimes de ofensa a menores, um aumento de 27% em 2023-2024. Este número, em relação a este tipo de crime, o Procurador-Geral disse que temos de estudar formas para evitar ofensa a menores. Portanto, quanto a abuso sexual a menores na vossa área, de que medidas se dispõem para reforçar a proteção? Em 2025, houve 77 casos de abuso de crianças, um aumento de 8,5%. E em relação ao ano passado, nomeadamente 89 casos, um aumento de 37,1%. E então, de que medidas e planos é que a segurança dispõe para a divulgação jurídica entre os jovens? Mais, no debate da área de economia e finanças sobre a burla transfronteiriça, o secretário falou da possibilidade de colaboração com a sua tutela. Portanto, quanto às tecnologias, além do reconhecimento facial e de gestos, de reconhecimento e identificação de gestos corporais, para facilitar a passagem fronteiriça, acredito que há tecnologias mais avançadas. Portanto, em termos de passagem fronteiriça contactless verdadeira, que medidas é que vocês vão lançar para facilitar a passagem fronteiriça dos nossos residentes e dos turistas? Por fim, o alargamento da cobertura da lei de cibersegurança para instalações não críticas, nomeadamente orientações para estas instalações e infraestruturas. Esta lei entrou em vigor há 7 anos. Quanto às instalações e infraestruturas críticas, temos instruções e temos um mecanismo de alerta de riscos para garantir estes serviços indispensáveis para a vida da população. Isto demonstra que, em termos de legislação e de recurso à tecnologia, o governo está a aperfeiçoar os mecanismos. Mas ainda temos outras infraestruturas não críticas que enfrentam riscos de cibersegurança, por exemplo, as escolas do ensino não superior,
alunos, que têm servidores de dados dos alunos, antigos alunos e dos pais, mais outras empresas que não são instalações críticas. Portanto, quando realizamos ações de sensibilização sobre a cibersegurança, além das infraestruturas de grande dimensão e, por exemplo, em termos de escolha múltipla numa pergunta, quais são as instalações vulneráveis a ataques cibernéticos, todas as instalações são. Este género de instalações, quando forem alvos de ciberataque, podem o bem-estar da população é posto em causa. Portanto, a minha pergunta é: vão alargar a cobertura o âmbito da aplicação desta lei de cibersegurança para estender estas medidas às infraestruturas não críticas e vão definir orientações sobre a cibersegurança para sob o pretexto de garantia de custos de implementação e vão prestar apoio a estas instituições e às associações. Muito obrigado. Deputado Lau Chiai. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, bom dia a todos. O senhor secretário, na sua apresentação, quer dizer, usou um estilo um pouco diferente daquele que se verifica nas LAC. Tem uma postura e uma visão muito alargada e um horizonte assim muito elevado. E, portanto, as 4 expectativas também estão inerentes a sua ação governativa, o que merece o meu reconhecimento de uma característica rara. E o senhor secretário também já assumiu o cargo de comissariado contra a corrupção e, portanto, assumiu o atual cargo há mais de um mês, mais ou menos, e o procurador do Ministério Público, não é? Também já essas funções também foram desempenhadas pelo senhor secretário durante o seu exercício, não é? Dessas funções, não é? A população também, quer dizer, também conseguiu, não é? Obter o reconhecimento da população. Ora, assim, o senhor secretário, como é que vai então atendendo às suas preciosas experiências acumuladas para então trabalhar, né, para a área da segurança? Portanto, essa a minha primeira pergunta. Segunda, nos últimos anos o governo tem se empenhado na governação eletrônica. Muitas matérias também dizem respeito a este trabalho. Para aumentar a gestão da segurança e o nível de segurança pública, não é? Os resultados obtidos também foram satisfatórios, o que também merece o meu reconhecimento. Atualmente, a população de Macau está preocupada com o seguinte: como é que o governo vai então recorrer a meios então inteligentes e digitais para então aumentar a nossa segurança então pública, sobretudo no que diz respeito a incidentes ou catástrofes naturais sempre não previstas, e para assim aumentar o policiamento inteligente. Não sei se o senhor secretário pode fazer uma apresentação mais pormenorizada no que diz respeito ao policiamento inteligente, sobretudo em relação ao combate à criminalidade, e quais foram os resultados obtidos, e
para o futuro, qual é o rumo a seguir para melhorar os trabalhos em causa. Mas na área de segurança, para então o recurso a meios inteligentes para reforçar o policiamento, também temos recorremos a megadados para as investigações. Ora, senhor secretário, em que matérias podemos reforçar esse policiamento inteligente para encurtar o tempo de investigações e para detectar determinadas criminalidades, e quais foram os resultados e o próximo passo, quais tecnologias vão ser introduzidas para aumentar esse policiamento inteligente. Recentemente, as cidades da China, sobretudo Pequim, Shenzhen, aquelas cidades mais avançadas, não é? Também já adoptaram robôs, cães, para o patrulhamento e o corpo de bombeiros também adoptaram esses meios semelhantes. Ora, senhor secretário, não sei se vamos também fazer o mesmo ou para então aumentar o trabalho, não é? De melhorar, aliás, o policiamento inteligente, sobretudo o patrulhamento por então cães robô. Porque é muito interessante, né? O robô, né? Tem esse surto efeito dissuasor, né? E para os turistas, e sobretudo os internacionais, podem ser uma figura muito fofa, né? E também atraente, portanto, para então reforçar o nosso então policiamento inteligente. Isto também, para além de atrair os turistas inteligentes, também seria uma solução merecedora da nossa ponderação. Outra questão que foi também abordada por colegas, que tem a ver com os olhos no céu. Segundo a apresentação do senhor secretário, essa questão foi abordada. 5 fases de construção foram concluídas. No passado, não é, para a construção dos olhos no céu, foram obtidos resultados notáveis, e também esse sistema contribuiu para desmantelar vários casos e, portanto, para então Macau assumir-se como a cidade mais segura a nível mundial, e esse sistema fornece, não é, suporte muito importante. Segundo o senhor deputado Chanay, que neste ano ou no próximo ano vão ser concluídos vários prédios na zona A, e os residentes também vão entrar nesses novos então prédios. Ora, a construção dos olhos no céu terão o seu término em 2027. Neste caso, não sei se o senhor secretário pode acelerar o respectivo trabalho, sobretudo a construção dos olhos no céu na zona A, para então evitar que haja zonas em que o sistema não coopera. Obrigado. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos.